que a gente está fazendo a loucura de entrar numa pista sem o cinto. Hoje o Volta Rápida viaja ao passado, mais precisamente a 1970, quando as ruas brasileiras ganharam um novo dono, o Dodge Dart com motor V8. Durante décadas, os Dodge Dart e Charger com o V8 de 5.2 litros foram os carros mais rápidos do Brasil. São 300 cavalos aqui. Carburação quadrijet. Aqui é ponta-taco na veia, não tem eletrônica. Já achou onde desliga o KERS aí? Já achei. Controle de tração. A gente vai estar falando aqui que ele vai tomar nessa pistinha pequena por volta de uns 15 a 20 segundos. Você acha isso tudo? Até que ele freia. A gente está num senhor de 44 anos de idade. E esse aqui é o primeiro que eu vou frear com o pé direito. Porque se frear com o pé esquerdo, quem que vai fazer o ponta-taco? Agora, eu vou te falar, é um carro que está muito bem feito. Por quê? Bom, quando que você vê que um carro velho está bem feito? Quando você solta o volante, o carro vai reto. Por isso que o Fernando quer 120 mil reais nele, se você quiser comprar. Qual é o ano dele? 1970. Nasci Rubinho. 2 anos depois. Quem sabe, de repente, o Rubão não conheceu a Dona Ideli num desses, né? Chegou a ter, não? O paizão se teve foi um Chevetinho GT 76. O esquema era pouco peso. O esquema era pouco peso e pouca grana. Uma coisa boa é que se você estiver aqui com a sua namorada, você vai indo que o apoio lateral do banco, Sim. você vai direto. Esse aqui ainda tem os bancos separados, né? Alguns tinham um banco inteiriço ainda. Aí ele faz tudo, cara. Tem alguma coisa no porta-mala lá do chefe, mas o resto... Deve ser a chave de roda, né? Esse ronco parece o V8 do seu Stock Car ou nada a ver? Ele tem um pouquinho de Stock Car. Tá escorregando. Um carro muito grande, né? Difícil apontar ele do jeito certo na pista. Difícil é segurar, ó. Dá pra sentar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você anda num carro desses, o seu respeito assim por caras como Ingo Hoffman, Paulo Gomes, que aceleravam Opalões, Maverick no Brasil, a sensação que eu tenho é que aumenta ainda mais, né? Guiar um carro desse nas velocidades que andavam em Interlagos antigo, a volta em torno dos 4 minutos, aí com certeza era uma situação de não só de extremo risco, mas quando a gente reclama de freio hoje, imagina o que eles reclamavam Sim. naquela época. Hein? Agora desliga o chip de 2014 e liga o de 1970 aí pra sentar a bota. Vou tirar meu cinto de avião aqui e vamos lá. Vai lá. Eu caí do banco, a segunda não entrou.
E não é que a previsão do Rubinho foi exata? O Dojão ficou a mais de 15 segundos da liderança do nosso ranking. Um carro 1970, mais velho que eu, mas olha, um carro que está muito equilibrado, anda retinho, uma situação inusitada para mim.